Ei, gente! Hoje é dia de live. Nós vamos falar hoje sobre síndrome do pânico e medo, ansiedade com a doutora Tereza Lima. Deixa eu chamar ela para a gente já poder começar a conversar. Nós estávamos esperando dar 21 horas para poder chamar vocês, chamar a doutora Tereza. E nós vamos estar aqui. Ei, doutora Tereza, pontualmente. Ei, doutora Tereza, aguardando ela aceitar. Olha que linda que é a doutora Tereza Lima, conectando. Ei! Que Que prazer, linda, Live. gente! Que prazer, Live. Ai, que linda! A psicóloga mais doce que eu conheci na Argentina. Colega de doutorado, psicóloga comportamental cognitiva, Tereza Lima. E também com a formação em terapia comportamental cognitiva. E MDR. também em MDR. MDR, Isso. né? Já está com o projeto aprovado. Começou um período depois de mim e na turma dela, porque nós somos turmas diferentes. Eu estou um período antes. Eu comecei em 2021. Você começou em 2022, não é isso? Foi. E ela, na turma dela, é a única com projeto aprovado. Olha que coisa linda. E eu conheci essa maravilhosa de Recife, do Nordeste, em julho do ano passado. Recife é lindo. Da terra do Marcelo, que é Obrigada. psicólogo, que fez o live comigo semana passada, e é um parceiro maravilhoso. Doutora Tereza, como é que está Recife, primeiro, para a gente saber? Recife está dentro desse contexto, né? Desse cenário que a gente está vivendo, que não é muito confortável, né? Que ao contrário, é bastante preocupante, mas estamos aí. Eu acredito que vamos superar essa, né? Não só Recife, como todo o Brasil e o mundo, nosso planeta. Né? Espírito Santo é um local que tem mais ou menos 3 milhões de habitantes, Espírito Santo todo. Vitória é uma ilha que deve ter uns 350 mil habitantes. No Espírito Santo todo, nós estamos com 196 casos de óbitos. Então, e hoje o governador até abriu o mercado de ruas com restrições, com máscara, com luva, com todo, porque o número, você vê, nós já estamos quase descendo o ápice, segundo os informantes que dizem, e nós, assim, eu acho que ele chegou rápido, ele começou rápido. Ele começou antes do Rio de São Paulo, o cuidado. Ele fechou as escolas dia 4 de março. Então, assim, ele teve todo esse cuidado. E Tereza, ele não faz política. Ele cuida da gente. Que bom. E quando ele Que não bom. faz política, É isso que a gente precisa. é um governante que já foi governante 8 anos, há 8 anos atrás, durante 8 anos. E é um governante, assim... E ele mora, a família dele mora até perto do meu instituto, você acredita? Ele, quando era jovem, morava lá perto do instituto. Muito legal, porque Vitória é pequeno, né? Então, sendo pequeno, o que acontece? As pessoas se conhecem. E ele Vitória é uma tem esse cuidado. delícia. Né, Eu Tereza? estive em Recife também. Vitória, acho que há uns 15 anos atrás. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos. É uma delícia. Cássia, eu queria falar o quanto você também é uma colega importante no doutorado, né? Oh, meu Da sua Deus! generosidade, do quanto você tem acrescentado a todos nós, colegas da sua turma, né? Porque nós não somos da mesma turma, mas temos aula na mesma turma, não é E vamos verdade? ter nesse próximo período, só E, Deus sabe quando é, né? e o quanto eu aprendo com você diariamente, porque você posta muita coisa boa diariamente, né? E você é uma mestra. Ai, meu Deus. Eu sou só uma pessoa que aprendi com Michel Foucault, quando eu fiz psicologia, que o saber tem que circular. Então, eu só faço Isso, esse saber circular. Michel Foucault isso. foi uma das pessoas que, na época que eu fiz psicologia, me impactou muito com essa questão de trabalhar primeiro a psiquiatria e depois falar que tem que passar, você não pode ficar com saber. Não há Então, sentido, né, na nossa profissão, na nossa vida, se a gente não dividir isso, né? exatamente. Ó, nós estamos aqui, a gente já está. Eu dou uma palhinha no início para esperar as Para pessoas ir cuidar o chegando. pessoal. A Sandra, sua colega, que amanhã ela vai estar no live aqui, Sandra, psicóloga da sua turma, ela vai estar de novo no live, já está aqui.
Assim, Um eu beijo para várias pessoas. Sandra. Linda, ela é uma fofa. E quem quiser, sigam a doutora Tereza Lima. A Edna também está aqui, ó. A Edna já é da minha turma. A Edna é aquela que é do norte, do centro-oeste, mas ela gosta de cachinho também. Ela tem um cabelo preto, mas ela gosta de fazer cachinho. Aí ela está aqui. Quem quiser seguir a doutora Tereza Lima, qual é seu Instagram? Tereza.lima.psicóloga. Tereza é com Z, né? Com Z. Com Z. E a Sem H. Tereza, ela mora dentro do meu nome, mas você não vou contar o segredo para vocês, não. Meu Menina, codinome é olha, Cássia Rodrigues. E fala que aí, tem Tereza também no seu nome, menina. eu não, vou E falar não, temos tem um nome de filho, e princesa. temos filhos que fazem aniversário no mesmo dia, não é? Nada é por acaso, é uma jesuicidência. O meu filho nasce dia 25 de julho de 1990. O filho da Tereza, 1 ano, no mesmo dia e no mesmo mês. Só falta ter nascido às 17h50. Lorenzo nasceu às 17h30. Não, foi às 8h30, 20h30. E, doutora Tereza, eu trabalhei até o último dia. Eu sou uma guerrida, né? Eu trabalhei até o último dia. Eu trabalhei Duas até aguerridas. o Por isso que a último gente dia, se identifica. a barriga aqui, trabalhando. E dirigindo. E eu sou daquelas que eu ia dirigindo. De manhã eu morava num balneário que tem praia. Eu adoro praia. Eu fui de manhã na praia ainda. Assim, cheguei do trabalho, fui na praia, aí depois comecei a sentir aquela vontade enorme de ir no banheiro, que já eram as contrações. Eu nunca imaginei. E aí eu fui para o trabalho de parto. Não, mentira, eu não trabalhei no dia que ele nasceu, eu trabalhei no dia anterior. Tanto que no dia que ele nasceu, eu fui na praia cedo. Que aí eu já estava sentindo umas coisas estranhas. Aí ele começou a me dar essa vontade no banheiro. De repente ele nasce. Mas ele não é uma grande MRDA. Ele é um ser humano que, assim, só me dá alegria. É um ser normal, com preocupações. Vai casar agora dia 20. Não, não vai casar agora porque o casamento teve que ser adiado. Ele só vai casar no cartório. A festa, como ele ia fazer uma festa para 300 pessoas, não pode ter festa. Então ele vai adiar para ele e a noiva dele vão adiar a festa para maio do ano que vem, mas eles vão casar no cartório no dia que estava proposto, que aí eles já vão morar junto. Então, eu tô doida já para ser vovó igual você. Eu tô doida para ter criança linda, de 4 anos. Nossa, imagina eu, vovó. Eu adoro ser vó de Golden Retriever, imagina de ser humano, que beleza. Eu acho que já está na hora da gente conversar, doutora Tereza. Vou começar a fazer as perguntas. Hoje o tema nós vamos falar sobre medo, ansiedade, transtorno de pânico, síndrome de pânico, o que isso acontece. E eu vou fazer perguntas a você. Eu vou ser a Leda Nagli e você vai responder, como se eu não soubesse nada, para você passar esse saber de uma pessoa. Você realmente é uma pessoa que me encanta. Quando sugeri você fazer o live, eu nunca imaginei, porque como você é quietinha, eu sou mais faladeira. Você é quietinha, eu achei que você não ia ser, né? Mas assim, uma delícia aquele passeio que a gente deu na pizzaria. Voltou. Foi afinidade à primeira vista, né, Cássia? E como eu prometi a mim, eu fui no período de janeiro. Eu senti muita dificuldade quando eu cheguei na Argentina para fazer muita dificuldade. Eu achei tudo muito. E aí meu plano foi logo aprovado. Meu plano de doutorado foi logo aprovado. Ele foi aprovado em junho, antes de você chegar, antes do meu segundo período. E eu prometi a mim que aí eu já sabia que vocês iam estar na minha turma, que junta sempre, quando a gente está no segundo período, junta com o primeiro. E a turma que eu cheguei estava no segundo período e eu não vi essa cooperação com a gente. Foi muito difícil para mim. Eu não desisti porque eu sou guerreira. E quando eu fui para o segundo período, eu prometi, eu vou levar meu plano no PDF, vou levar as minhas tarefas no PDF. E todo mundo que eu ver sentindo dificuldade, eu falo, peraí que eu vou mandar meu plano. Pelo menos a pessoa tem um croquis para poder fazer o que ela quer. E hoje, um dia desse, uma colega da sua turma falou, Cássia, você está com o seu projeto aprovado? Manda para eu dar uma olhada, para eu me basear. Então, eu acho que é isso que cabe na vida. Uma corrente do bem. A gente tem que ir fazendo corrente do bem para fazer o elo ficar forte. É isso que eu acredito. E são trabalhos muito específicos. Cada um tem sua característica, né? Cada um tem sua curiosidade científica diferente, né?
Não E por tem que como não? fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não, Mas a pessoa pode não. olhar e falar, ela foi ela botou nesse formato. E Aham, aí dá uma facilidade na vida das pessoas. aham. Como eu queria que alguém tivesse feito Eu isso tive a comigo. oportunidade de fazer também o que você fez comigo, com alguns colegas, com muitos colegas da minha turma. E por que não, né? Por Porque a que gente não? vai aprender o conhecimento e uma experiência boa. As experiências Exatamente. boas a gente tem que dividir, né? Exatamente. Bom, eu acho que 10 minutos já chegou todo mundo, a gente já está com 100 pessoas assistindo, que já deram Que ok, mais bom. as que assistem e que não falam. Então, deve estar umas 300 pessoas, que 100 são aquelas que vão comentando. Então, hoje o Aham. assunto é medo, ansiedade, pânico, transtorno Uhum. de pânico e síndrome do pânico. Então, para começar, doutora Tereza, explica para gente o que, que você acha que é a diferença de medo e ansiedade e o exagero, né? Porque o Uhum. medo normal, a ansiedade normal e quando é exagero. Explica pra Uhum. gente isso. É. A ansiedade, ela é um estado emocional. A ansiedade é um estado emocional. E o que é que denota a ansiedade? É uma antecipação de um futuro com pensamentos muito negativos. Né? Então, quando a pessoa está ansiosa, ela não pensa coisas boas, que vão acontecer coisas boas. Ela pensa coisas ruins. E quando ela pensa coisas ruins, ela starta uma situação que tem toda uma mudança neuroquímica nessa pessoa, né? Especialmente com os hormônios, com os neurotransmissores, adrenalina, cortisol, e isso vai impactar no corpo dessa pessoa. Mas aí, onde é que entra o medo? São irmãos gêmeos atrelados. Inclusive, a palavra ansiedade, que é uma palavra de origem do latim, vem do latim, o medo está juntinho ali também. O medo, a angústia, né? Na origem dessa palavra. Então, na verdade, a gente fala um pouco de ansiedade e a gente tem que fazer um pouquinho de justiça com relação a ela. A ansiedade é uma coisa boa, quando ela é uma coisa com equilíbrio, não é? A ansiedade e o medo, eles têm um fator protetor na vida da gente. Nós chegamos até aqui enquanto humanidade porque tivemos medo e tivemos ansiedade. Né? Já pensou se a gente não tivesse medo e saísse na rua fazendo um monte de coisa, um monte de bobagem, sem medo? O medo nos protege. Agora, o que é ruim? É o excesso disso. Né? O que é que libera essa adrenalina sem medida e que traz todos os sintomas que a gente vai falar hoje aqui? É o excesso disso. E esse excesso, especificamente com relação à crise de pânico, ele não se trata, Cássia, de um evento. Você passa por um evento e aí você vai ter, no futuro, crises de pânico por conta desse evento. Geralmente não é assim. A literatura científica não mostra que é assim. Você passa por um momento estressor, estou falando aqui de 1 ano, 2, né, até quanto o cérebro está suportando. E depois desse momento estressor, vão começar os eventos de crises de pânico. Uma crise isolada, quando você quiser me interromper, me interrompe, tá? Fica à vontade, entre a gente não tem Eu isso estou não. à vontade, eu estou à vontade aprendendo. Que é isso? Olha, uma crise isolada, se você disser para mim, eu tive uma crise há 3 anos, eu tive uma outra crise há 7 anos atrás, crises isoladas, espaçadas, a gente chama crise mesmo, é crise. Mas quando você começa a ter isso recorrentemente, a gente chama de transtorno. Aí já é uma outra coisa que a gente também vai falar, que é pior, tá? Mas você tinha me perguntado a questão do medo, né? Separando a ansiedade, eu falei que a ansiedade nos protege, o medo também nos protege, mas o excesso deles é o que faz com que a gente tenha tudo isso. E que isso é um componente que ele se constrói com o tempo. São vários fatores estressores na vida da pessoa e que vão chegando, 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 até que um dia, sabe aquela coisa que você vai deixando para lá, para lá, para lá, e um dia esse lá explode? É isso. Um evento só, a gente diria que é um TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, né? E aí a pessoa fica tendo flashes, depois é uma outra coisa. A crise de pânico, o pano de fundo dela é muito mais complexo, tá? Mas tem uma excelente notícia. Seguinte,
quando um paciente chega no consultório e a gente começa a fazer uma psicoeducação, porque, Cássia, a gente tem muito medo do desconhecido na vida. Tudo que a gente não conhece traz muito medo, não é verdade? Então, quando a pessoa está tendo uma crise de pânico, ou a crise de ansiedade, na crise de ansiedade, ela pensa que vai morrer. Na crise de pânico, ela tem certeza que vai morrer. É muito triste. Então é muito desesperador, é muito triste, porque os sintomas, e alguns sintomas são muito parecidos, por exemplo, veja, são parecidos para o leigo, não é? Mas eu acho que é muito importante que as pessoas leiam como é de fato o sintoma de um AVC, o sintoma que elas conheçam, o sintoma de um infarto, para não confundir, né? Os sintomas da crise de pânico, taquicardia, vou listar aqui, tá? Taquicardia, sudorese, especialmente nas mãos e nos pés, mãos frias, pés frios com sudorese. Boca seca, falei? Não. Boca seca, taquicardia, sudorese, tontura, uma despersonalização. Ela fica meio sem saber quem ela é, ela fica muito perturbada naquele momento, porque ela fica tão concentrada no que ela está sentindo, aquilo causa tanto pavor, causa tanto pânico, não é? A palavra pânico é de origem grega, que tinha a ver com o deus Pan, na Grécia, que era um deus muito feio. A Grécia tinha N deuses, né? E era um deus muito feio que, quando aparecia, causava pânico aos pastores e camponeses. Então, esse nome vem daí. Então, e era uma coisa que causava horror. E é exatamente assim que as pessoas se sentem quando estão tendo uma crise de pânico, né? Então, tem também a taquicardia, né? Que até confunde. Sim, a taquicardia. Mas de onde vem tudo isso? Né? De onde isso vem? Boa pergunta. De onde vem? Né? De onde vem toda essa coisa louca que mexe é física, com o corpo, né? Da gente? Que acontece no físico. Total. É psíquico também, mas o físico sofre muito. Aliás, é uma via de mão dupla, né, Cássia? O corpo e a mente. Tudo que acontece aqui escorre, gente, não passa impune. E tudo que acontece no corpo... Você acredita que eu também falo escorre? Que quando eu falo que escorre... Não, olha, e a decoração? Nós temos o mesmo gosto. Enfeite. Não, gente, um enfeite no consultório. Um dia desse, a Cássia postou uma foto do consultório dela. Eu disse, Cássia, eu tenho essa peça de decoração. Escrito psicólogo em madeira, né? Mesma coisa. Igualzinho. É porque eu não posso gravar os lives no meu escritório, porque lá não pega internet. Aí eu criei esse espaçozinho aqui, até porque é tudo muito novo, né, que a gente está vivendo. E lá eu gravava, depois postava. Mas como aqui eu tenho que ficar direto, e eu tenho lá muita coisa, e eu amo ler como você. Então, eu também, de vez em quando, eu falo que a doença ela não fica só no pensamento, no cérebro, no sistema límbico. Ela escorre para o nosso corpo. Total. E agora explica como que escorre do psicológico, esse medo em exagero, essa fobia, essa ansiedade em exagero, como que ela escorre? Explica isso. Não, aí é um processo que esse medo aciona, né, a glândula suprarrenal, que se chama assim porque está acima dos rins, né? E ela produz a adrenalina. Bom, é assim que acontece. Mas, continuando, por quê? Por que isso acontece? Né? A gente falou, é assim, mas o porquê? Quando isso acontece, o teu cérebro, ele entende, você vai dizer, mas eu não penso assim, Tereza, eu não penso assim, Cássia. Você não pensa, mas o teu cérebro, né, naquela parte inconsciente, que a gente sabe hoje, pelas neuroimagens, que é o sistema límbico, né? Se eu Deixa eu mostrar um livro aqui, Tereza. Você é mestra. Rapidinho. Deixa eu mostrar um livro aqui, da minha primeira formação em neurociência, que eu estudei com Erika... Não com Eric Kandel. Sim, Eric Kandel. E aqui agora, eu tenho esse livro na minha sala, tá? Eu tenho ele. Eu tenho Você tem ele, livro. Tereza? Lógico. Mentira. Eric Kandel. Não pode faltar o Eric Kandel. E tenho o DSM. O DSM está aqui, Tereza. Os dois ficam juntos, porque os dois são as duas bíblias. Aqui o DSM-5, eu tinha o 4, em 2013 lançou. E Tereza, nós somos muito parecidas. E aí, o Eric Kandel, quando eu vi
que ele ganhou... Oh, meu Deus, tá de cabeça para baixo. Quando ele ganhou o prêmio Nobel em 2000, comprovando a existência da memória. Sim. Quem quer aprender, Eric Kandel tem um vídeo Não, postado é de uma hora. fantástico. Não, e ele comprova ele é a isso, apaixonante. que é o Isso, ele é inconsciente, que apaixonante. Freud falou tanto. Só É. que Freud era neurologista, mas não tinha as máquinas. Não Parabéns. tinha, Ó, não vou tinha as atrapalhar, não, neuroimagens. senão eu fico falando demais. Continua, fala. Então, Sistema límbico. Então, e aí a pessoa fala, não, Tereza, eu estou dormindo e eu acordo tendo crise. Como é que é isso? Né? Porque o seu sistema lá, você está dormindo, mas ele continua trabalhando. E o que é que acontece? O teu cérebro, naquele momento, ele entende, né, que você está em perigo, ele entende que você está em risco, ele entende que você está passando por um momento de muito perigo, enfim, de risco, de... Então, o que é que acontece? Ele prepara você fisicamente para 3 coisas que acontecem quando a gente está com medo. Quando a gente está com medo, isso vem lá de trás dos nossos ancestrais, né, Cássia? Que é a luta, a fuga ou o congelamento ou o desfalecimento, né? Esse congelamento até se falou um tempo atrás, eu não sei se isso é verdade, mas teve um ator da Globo, não me lembro o nome agora, que faleceu no Rio São Francisco. E o cara era um atleta. E ele teve a paralisação do medo. Falam, né, o nível de estresse foi tão alto, pelo né? que a menina que estava com ele, a atriz que estava com ele, o depoimento dela, ela conseguiu, porque era perto onde eles poderiam ter o apoio. E ele paralisou, né? Pode ter sido isso. Né? Então, diante do... Agora, isso tudo é muito instintivo, é da natureza. A natureza fez a gente assim. O animal, diante do predador, o que é que acontece, às vezes, com o animal diante do predador? Ele para, né? Como se ele estivesse se fingindo de morto. O predador pensa que ele está morto e vai embora, não é? Então, isso nós temos também. Né? Quantas vezes você não sabe por quê? Você está numa situação e você ali paralisa. Né? E as pessoas falam o seguinte: eu paralisei, eu emudeci, as minhas mãos ficaram, os meus dedos ficaram assim tronchos, meus braços não mexiam, eu fiquei tonta. Então, assim, junto disso também podem vir outros sintomas, Cássia, como a depender do órgão receptor da ansiedade. Cada um tem. Tem pessoas que é a pele, tem pessoas que é o coração, né? Tem pessoas que é o sistema gastrointestinal. Uma diarreia pode vir numa crise de pânico. A pessoa tem uma diarreia. Então, assim, por que isso? Porque está respondido. O teu cérebro está pensando que você está numa situação de muito perigo e de muita ameaça. Né? E aí, para correr, assim, se fosse um leão que ele estivesse vendo, ele tem todas as reações como estivesse vendo um leão que viesse atacar. E quando o leão vai vir atacar, você tem que ter aquela descarga de glicose rápida para você ter força. Você tem que esvaziar seu intestino para você correr mais rápido. Isso. Só que não tem leão atacando. E você começa a ter todas aquelas descargas como se você estivesse tendo um leão vindo para te atacar. Não é? Aí te dá... Existem duas frentes. Existem duas frentes. Existem os motivos reais. Por exemplo, esse cenário que nós estamos vivendo hoje de Covid. Tá? É um cenário que é factível você ter uma ansiedade muito grande. É um cenário real. Mas existem os motivos internos. São os leões internos. Que já estão lá, né, Tereza? Já estão lá. Às vezes é uma memória traumática. Às vezes, bem, são N coisas que a gente não cabe aqui a gente listar, mas que se trabalha isso em terapia. No entanto, quando a pessoa... Então, voltando àquela história, que nós temos muito medo quando nós não conhecemos a coisa. Quando nós temos a clareza da situação, aquilo... Opa, é isso? Então tá, agora eu já estou melhor, porque eu conheço. Não é? Aliás, o conhecimento ele é libertador em qualquer esfera, né, Cássia? E aí vamos usar aqui o livro, livra a gente da ignorância. E eu e Tereza somos duas apaixonadas pela leitura.
Então, Não dá. ignorância não é quando você briga com seu marido, você chama ele de ignorante. Não, Não. ali ele é grosso. É, Ignorância é você não saber as coisas. E não é o quando caso você dos tem... nossos maridos. Não, meu marido é extremamente... Aliás, Os nós temos nossos as duas maridos viajam colegas. pra gente, Não, pra Argentina. outra coincidência. Outra coincidência muito interessante. O meu marido vai comigo para Buenos Aires, o de Cássia também. Porque eles são tão parceiros nossos que eles têm admiração pelo que a gente está se constituindo, né, Tereza? Graças Meu a marido Deus. fala que eu chego nos lugares e eu brilho, eu me sinto aí a luz quando eu chego. Que ele fala. E ele tem o maior orgulho, a maior satisfação. E eu tanto que os dois se identificaram. Os dois se Ficaram deram lá muito esperando bem. a gente, né, Tereza? É. É muita A nossa coincidência. diferença é que eu sou mais calada. Mas ela é mais Cássia, posicionada do que eu. Eu sou mais falante, mas às vezes eu fico mais quieto nas brigas, né, Tereza? Porque o povo briga, hein? O povo da nossa área gosta de brigar. O povo da psicologia. E aí ela fala, ela tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Ela é cheia dos argumentos. Ela daria para ser advogada, essa menina. Deus me livre. A Vamos minha lá. versão, Tereza, é o meu filho. Que como eu não... na verdade, Tereza, como eu sei que eu tenho um temperamento aguerrido demais, eu sempre saio das confusões. Eu deixo para lá. Porque, como psicóloga e como neurocientista e como entendedora de algumas coisas, você pode pegar a pessoa e destruir numa fração de segundos. E eu prefiro nunca falar o que eu vejo, porque às vezes as pessoas elas só sabem brigar, mas brigar sem conteúdo. Então eu deixo sempre para lá, eu relevo, eu falo abraços, meu bem, fica com Deus. Porque às Olha, vezes... é um tipo de. Esse é um tipo de briga que só tem perdedor. Então, para mim, é melhor não entrar. Eu É também melhor não sair. entro. É Eu melhor também não sair. entro. E a nossa área é uma área que é a área da subjetividade, é diferente da área da economia, que eu também sou. Na área da economia, ninguém tenta provar que o teorema de Pitágoras não existe. O teorema de Pitágoras foi provado, ok. Na nossa área, é assim, cria-se uma teoria. Igual eu estou estudando, a Tereza está estudando uma abordagem, eu estou estudando psoríase, para comprovar que a psoríase tem um fator muito grave que você tem que descobrir. Vai vir o outro para provar que a minha tese está errada. Isso é psicologia. A psicologia funciona assim. Uma tese é criada para provar que a outra... Aí fica com essa briga. Gente, a área subjetiva é muito, muito engraçada. Mas vamos lá, Tereza, senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Continua o live, Tereza, por favor. Você sabe que eu falando. esqueci onde eu estava? Você estava falando que a pessoa tem uma descarga, que ela chega a fazer uma diarreia. Porque ela tem... isso é. E sim, aí o cérebro entende que você está em perigo. Pronto, paramos aí, lembrei. E nesse sentido, é muito importante o esclarecimento e quando a pessoa chega, a gente fazer a psicoeducação e dizer logo assim, olha, você tem que lembrar de uma coisa, você tem que saber, não só lembrar, você tem que saber. E quando você souber isso, você precisa falar isso várias vezes para você. Porque você vai fazer sinapses no seu cérebro, trazendo essa questão, essa clareza para dentro de você. Primeira coisa, ninguém morre de crise de pânico. Não é? Você já ouviu alguém, fulaninho de tal na manchete do jornal? Não, isso não existe. Ninguém morre de crise de pânico. A crise de pânico dura alguns minutos, não mais do que isso. Vamos dizer que de 1 a 15 minutos, na média. Um ou outro caso pode chegar a 30 minutos. Tanto é que as pessoas vão para o hospital e quando chegam não tem mais sintoma, porque o sintoma já foi embora. E que a gente tem um antídoto maravilhoso, super bacana, que é a respiração. Não é? Um cérebro oxigenado é um cérebro que a ansiedade cai. Inclusive, um corpo oxigenado, os batimentos cardíacos também desaceleram. Então, assim, em todo material da literatura científica que fala de crise de pânico, a respiração, ela é o carro-chefe. Tá? Então se fala, yoga, tá tudo, yoga, pilates, o que mais? Deixa eu dar um exemplo real. Mas a respiração, só para concluir, é o pilar de tudo isso. Eu quero dar o exemplo exatamente da respiração. Eu não sou fóbica, não sou. Mas eu tenho, como toda pessoa que tem um raciocínio, que consegue entender de várias coisas,
ela começa a projetar o medo de se tornar uma coisa real. Quando eu estou dentro do avião, principalmente aqueles aviões que parecem um ônibus voador da Azul, que o avião da Azul parece um ônibus voador. 4 cadeiras, 2 cadeiras. Se for grande, Tereza, se for aqueles da Emirates, eu não sinto nada. Mas aqueles que ficam balançando, eu falo, gente, é hoje que esse avião vai explodir. E coincidentemente, como é um comportamento aprendido, eu passei para o meu filho tem o mesmo medo, mas não impede dele viajar, tanto que ele já foi para a Indonésia, foi pedir a noiva lá em Paris, então não impede, também não me impede, tanto que eu faço doutorado na Argentina. Mas e eu tenho medo na hora que está subindo, porque eu sei que o perigo do avião é na hora que sobe. Os aviões que às vezes caem na hora que está subindo. E aí eu sei, vai que essa porra cai. Nessa hora, começa a transpirar. Eu não tenho pânico, nem fobia. A mão começa a transpirar. Aí o que eu venho? Oxigenar o cérebro, Cássia, que eu ponho a neurociência. Oxigenar o cérebro. Aí eu fico quietinha, meu marido do lado às vezes, ele já sabe que eu estou no momento respiração. É só assim. À medida que eu vou oxigenando o cérebro, a amígdala, ela começa a falar, então não tem perigo não? O perigo tá acontecendo não, coisinha? Aí a amígdala responde pro hipotálamo, tá não, baby. Aí o hipocampo fala, memórias, então não precisa ativar. Não ativar nada. E nessa hora, a mão deixa de transpirar. É uma coisa que medo é uma fantasia que é criada por uma crença, que às vezes você não consegue mudar a crença. Mas se eu sei que respirando pelo nariz, mas é respirar e soltando pela boca, aquilo vai embora, é batata. Você pode, de uma forma simples, fazer isso. Ou uma técnica da sua formação, terapia comportamental cognitiva. Sobe, desce avião no mundo e nada acontece. Sobe, desce, nada acontece. E aí você vai desenvolvendo mecanismos para você superar aquilo que é normal. Sim. E não adianta meu marido falar, é o meio de transporte mais seguro. Aí eu sempre falo, e se cair? Ferrou, né? Então, isso, não adianta vir com um papinho de coisa lógica, que a mente não entende essa lógica. Olha, por isso que a gente tem... Fala, pode falar. Quanto mais medo nós temos de alguma coisa, mais essa coisa ela vai nos amedrontar, aterrorizar mais e mais. Entendeu? Então, a grande sacada é respirar. O que você faz? É respirar e enfrentar. O enfrentamento é um grande aliado. Sempre. Né? O enfrentamento. A gente podia marcar uma live para falar de fobia também, não é? Vamos embora. Marcado. Semana que vem. Marcado. Semana que vem a gente pode fazer. Eu não sei, porque semana que vem eu vou trabalhar todos os dias, mas eu tenho uma folga à noite. Acho que é quinta. Quinta que vem a gente pode falar só das fobias. Mas olha, como a ansiedade... eu tive que cancelar sessões, eu tive que cancelar atendimentos. Para com isso. Sério. Como eu tenho, porque eu tenho as duas A gente combina. Vamos lá. Quanto tempo? A gente tem meia hora ainda, né? Então vai, meia hora. Você tem meia hora para continuar explicando. Dá tempo. Então, quando a pessoa sabe, quando ela introjeta que a crise de pânico não mata, que ela dura alguns minutos... Deixa eu só falar um negocinho aqui, Tereza, rapidinho. Deixa eu falar um negócio. Pessoal que está aqui inscrito, pessoal que está assistindo, eu gostaria que vocês parassem de falar. Sabe por que eu quero que vocês parem de falar? Por que eu quero que vocês parem de falar? Vocês estão recebendo um saber de graça. Tereza é muito estudiosa e está recebendo um saber de graça. Vocês estão recebendo. Para de criticar. Estão criticando você, não. Estão criticando a minha, tá, Tereza? Não precisa nem ler aí os comentários. Não lê, não. Para, gente. Senão eu vou mandar vocês comprar uma caixinha de prego de novo, hein? Vão todo mundo ficar quietinho. Respira todo mundo. Todo mundo respirando, oxigenando o cérebro. Hoje o assunto, a gente tem muita informação e a gente vai conversando, porque aqui não é nada rígido. Nós não estamos no quartel, apesar de eu gostar da liderança, às vezes, ditatorial, porque funciona, cria o superego. Todo mundo para de falar. Eu não vou desativar o comentário porque vocês têm controle emocional. Eu não preciso desativar os comentários. Os comentários estão abertos. Parem de falar. Parem de escrever. Então, vamos Pode lá. continuar, Tereza. Então, vamos lá. Se falar, eu vou deletar você, hein?
quando as pessoas passam por esse processo que na sessão a gente faz a nós chamamos de psicoeducação, elas chegam na outra sessão já dizendo assim, pô, Tereza, eu melhorei bastante, não tive mais crise, não vou dizer que é 100% das pessoas, mas um grande percentual, sim, tá? E não tive mais crise e elas já começam a melhorar aí, né? E aí a gente faz um trabalho de enfrentamento, de dessensibilização, de reprocessamento, de ressignificação, né? E aí é impressionante como os resultados para crise de pânico e crise de ansiedade são muito bons, tá? E às vezes A as diferença eu pessoas já não falei, acreditam, né? né, Tereza? Às vezes as pessoas não acreditam no É, trabalho, nessa sua formação, como dar resultado. E resultado rápido. Não é sim, não verdade? é tão, não, é dependendo do transtorno, pode ser rápido, ou dependendo do trauma, se for um TEPT, é rápido. Alguns transtornos não são tão rápidos e outros precisa ter uma continuidade, né? Alguns transtornos, como por Sim, exemplo, mas rápido que eu borderline. falo, né? Rápido em uma sessão, não. Ah, É, sim, rápido para crise de é pânico, uma sim, psicoterapia desculpa. breve. O É. resultado não é aquele que precisa de Então, 3 anos. É Então, um... assim, a respiração que a gente falou que é tão importante, você vai respirar, a gente chama essa respiração de respiração diafragmática. E vai te ajudar não só numa crise de pânico, mas ela te ajuda, por exemplo, na hora de dormir, ela pode ajudar na crise de ansiedade, ela pode ajudar na angústia, não é? Às vezes a pessoa diz assim, eu tô sentindo um aperto no peito, e eu não sei por quê. Né? E às vezes foi um gatilho que aconteceu, às vezes é uma música que ela escutou. É impressionante como a nossa memória, né? Ela perdura e é uma coisa impressionante. Tem pacientes que, olha, eu ouvi música tal e me deu uma angústia. E aí ela descobre depois que quando era pequenininha, quando o vizinho colocava aquela música, o pai às vezes chegava bêbado e batia na mãe. E ela estava ouvindo aquela música, que era Que a um gente sucesso usa os da época. sentidos, né, Tereza? Os E aí, nossos quando sentidos escuta são hoje, atemporais. isso, quando Exatamente. escuta hoje, isso traz. Como também todas as dificuldades. A gente sabe que as fobias, as dificuldades, elas têm lá atrás um trauma. Às vezes é um trauma complexo, não é? Lá de trás mesmo, antes do bebê falar, andar, isso a gente tem Tereza, eu acho que exemplos, isso aí não vale a vai dar pena aqui. falar, porque às vezes tem trauma. Eu não acredito em nada antes do útero. Tudo é até o útero, porque antes do útero é viagem na batatinha. Tanto que eu acho que Jung, nesse momento, ele viajou na batatinha quando ele falou nas vidas passadas. A psicologia, a psicanálise é ciência. Ciência é mensurável e estatística. Mas o útero, na hora que concebe o espermatozoide com a primeira e forma a primeira célula, nessa primeira célula já existe vida e Já já existe uma existe rede. traumas. Já existe a rede, isso. Né? Já está. Então, na crise de pânico, você saber disso que eu te falei, né? É super importante, a psicoeducação. E depois o trabalho do enfrentamento. Né? É muito importante. A respiração diafragmática, esquecendo. Fala. Você pode fazer assim. Você imagina que você tem uma bola, um balão atrás do seu umbigo, tá? Então você vai puxar o ar, você vai inspirar pelo nariz, puxa esse ar, guarda esse ar dentro dessa bola atrás do teu umbigo. Você Dentro não da veja barriga. Dentro da barriga, você imagina que você tem uma bola. Olha que por técnica trás do umbigo. boa. Por trás do umbigo você imagina que tem uma bola, né? A minha é azul, qual é a cor da sua? A minha acho que é cor da bandeira gay. Tem todas as cores. Eu É. sou toda colorida. Eu não saberia dizer qual a cor agora nesse momento, que eu gosto do vermelho, do verde, do azul, do abóbora, pink. Ah, eu gosto de todas as cores. Então, a minha bola ela tem, assim, igual a bandeira gay. Então, você puxa, inspira, guarda o ar e depois solta o ar pela boca suavemente, tá? Ó, que legal. Só Tem que que dar aquele tempinho na barriga, né? O ar tem que ter é um tempinho na barriga. isso, isso mesmo. Então, quando você puxar o ar, deixa a bola cheia. Você pode até contar. Vários teóricos colocam números e, na verdade, eu acho que isso é uma coisa muito do que você sente de conforto, né? Ah, você conta 4, 5, 6. Não.
5, 5, 5. Você conta até... Então, vamos dar um exemplo. Você conta de 1 até 5 para puxar o ar, de 1 até 5 para ficar bem fácil para compreender, de 1 até 5 para deixar esse ar dentro dessa bola imaginária por trás do umbigo, e de 1 até 5 para soltar devagar esse ar. Tá? Depois que você soltar, escuta, depois que você soltar esse ar, você não pode de jeito nenhum puxar imediatamente, porque senão você vai hiperventilar, e a hiperventilação é um grande problema da ansiedade. É quando a pessoa está nervosa, você já viu uma pessoa nervosa, ela fica... E não resolve nada, né, Tereza? Não, esse tipo de respiração, ela, ao contrário, ela favorece os sintomas, ela potencializa esses sintomas tão ruins da crise de pânico. E tá? uma outra coisa, quando Ou você a vê própria alguém angústia. com pânico, nunca mande ela ficar calma. Porque se ela soubesse ficar calma, ela ficaria. O pessoal no senso comum tem mania de falar, calma, não está acontecendo nada. Não é desse jeito. Desse jeito, ela vai entrar mais em pânico ainda. A gente tem que ter esse olhar para as pessoas e ter empatia, né, das pessoas. Fala, Exatamente. Tereza. Então, você faz essa respiração e tem gente que faz. Ah, mas eu fiz, Tereza, 5 vezes. Aí eu falo, não, 5 vezes é muito pouco. Você precisa fazer 10, 12, tá? E é impressionante. Faz, depois você me fala. Você vai melhorar. Né? Você vai melhorar consideravelmente. Então, a respiração... Então, vamos explicar de novo para os amigos aqui que estiverem prestando atenção. A gente respira, guarda até 5 na barriga, solta, aí espera um pouco, respira de novo. Tudo com muita calma, né, Tereza? A pessoa tem que fazer tudo com muita tranquilidade. Nessa hora que você estiver fazendo essa respiração, é muito importante você ter atenção em você, que a gente chama atenção plena, né? Veja o quanto nós estamos desconectados de nós mesmos, né? Então, a gente precisa prestar atenção. A gente, quando pegar um copo d'água para tomar um golinho d'água... Sentir a água, né, Tereza? Sentir essa água descendo, essa água geladinha descendo. Quando for comer uma pipoca, a primeira pipoca, olha, escuta o croque da pipoca, olha, cheira e coloca na boca. Porque nós estamos muito... E depois dessa era da informação, eu acho que isso se acentuou muito, né? Nós estamos ali, ó, conectados, vendo as informações, vendo o que é que o outro está postando, mas nós não estamos conosco, né? Então, quando você estiver fazendo... Uma coisa que eu tenho percebido muito, tanto que meu número de pacientes assustadoramente aumentou, sabe? Assim, as pessoas estão realmente entrando em pânico. Elas estão com Deus grego do medo, do assustamento, daquela coisa feia do PAN. Elas estão. E elas não conseguem ficar dentro de casa, porque é a volta ao culto aos lares, a coisa doméstica, é você ter que cuidar da sua casa, você não tem ajudadora nesse momento, que ela também está na casa dela. E as pessoas, elas estão brigando demais com elas, porque elas não sabiam mais conviver com elas. Como elas não sabiam olhar uma pipoca, falar, ó, que delícia, e comer devagarzinho, elas estão... E agora? Como que elas vão lidar com essa calma? Porque o Covid, a doença do Covid, nos convidou, Covid convidou a ficar de boa. Fica de boa aí, gente. Você ficar de boa, você vai passar por essa de boa. Isso. Esse vírus invisível, ele veio. Se vai mudar ou não, vai depender de cada pessoa. Que tem tanta gente já falando que não vai mudar, que não sei o quê. E eu não sou negativa. Eu sou uma pessoa muito realista. Eu acho que vai mudar, sim. Ninguém vai passar por esse rio do Covid e voltar a ser o mesmo rio, que é impossível. O rio vai ser diferente. Só que as pessoas... Fala. Não, desculpa, Cássia, eu te interrompi. Acho que a vida já era assim, né? Como o Lulu Santos dizia, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. A vida já era assim. Como você é musical, porque você é uma menina... Tereza gosta da cor do som. A da vida. Meu Deus, eu falo, como que essa menina gosta do pessoal de Minas, gente? Ela gosta, de vez em quando ela posta os negócios. Eu falei, gente, sai guarabira. Ela,
Ai, que antipática. As músicas que ela gosta eram as músicas da minha juventude, que eu adoro. Eu não sei se ela está assistindo, mas a Ana Zingoni falou que ia assistir. Ela é esposa do Mu Carvalho, da Cor do Som. Não sei se ela está Gente, aí. eu Tá adoro, vendo. adoro a Cor do Som. Eu A Cor do adorava Som, quando eles fantástico. cantavam aquela... É porque eu não me lembro agora, uma que eles cantavam muito com Moraes Moreira. Moraes Moreira até foi Sim, embora agora. Eu falava, sim. gente, que coisa mais maravilhosa. E a Tereza tem o mesmo gosto meu. Ei, Silene, uma colega minha de doutorado chegou. Então, assim, a gente vai ter que fazer vários lives. Na verdade, a quarentena tem que durar mais para a gente fazer vários lives, que esse live não vai dar conta de falar tudo que a gente tem que falar. Porque a Tereza, ela tem muito conhecimento, ela é muito profunda no conhecimento. Olha aí, a esposa do Acordo do Som está aqui, Marisa Gonçalves Mingoni, paixão. Tá aqui, gente! Ela é a esposa do pessoal da Acordo do Som. Gente, a Cor do Som era a coisa mais... Eu adorava quando eu tinha 20, 21 anos. E lá ver esse povo, aqueles meninos tudo bonitinhos de Minas. Sabe? São os príncipes, né? Todos. Você dava vontade de casar com todos. Mas ninguém dava bola pra mim. Ah, coisa horrível. Então, aí pegaram a menina. Como é o nome da esposa dele? Deixa eu ver. Como é o nome da esposa? Cadê? Ela falou aqui. Como é o nome? É a Ana. A Marisa é uma amiga que é muito Marisa. fã da Cor do Som. É Marisa. Mas assim, ninguém me quis, tudo bem, eu tive que casar com o Zé, não é da cor do som, mas é da cor dele. Então, nós precisamos entender, Tereza, que até esse frenesi que eu vejo nos comentários, quando a gente está fazendo live, e olha só, percebe como tudo faz parte desse transtorno de ansiedade, que não é uma ansiedade normal. Aí a gente começa a falar qualquer coisa, as pessoas começam a escrever assim, vai direto ao assunto, vocês estão fugindo do assunto. Dá vontade de falar, relaxa, respira. Você não está respirando, não, gente? Dá uma respiradinha aí, igual a Tereza acabou de falar. Porque como que nós estamos vivendo esse momento que as pessoas estão apavoradas sem apavoramento? Eu trouxe os livros para mostrar, eu até falei para a Tereza que eu ia mostrar, doutora Ana Beatriz, depois o live vai ficar postado, vocês tiram um print. Doutora Ana Beatriz... E doutora Ana Beatriz, que é, coincidentemente, Tereza também fã de doutora Ana Beatriz. Muito. Então, os livros da doutora Ana Beatriz, vocês podem comprar todos, porque ela tem uma linguagem fácil. Ela pega esse saber dificílimo da terapia, da psiquiatria, da psicologia, e ela faz ele de senso comum. Então, se você tem um transtorno de ansiedade, compra esse livro. Ah, mas eu tenho também transtorno de ansiedade. Tem esse. Ah, eu tenho muito medo, medo exagero. Esse. E leiam. São livros de R$ 35 no máximo, que você pode comprar no Amazon, você pode comprar no Submarino, você pode comprar em qualquer lugar. Aproveita esse tempo que você está em casa, antes de você ficar azucrinando a vida dos outros, porque o ansioso azucrina a vida dos outros. O ansioso patológico. Quem tem medo, azucrina. E nesse momento eu vou falar uma coisa, eu gosto muito de ir para o Rio viajar, que eu sou de lá. Eu amo o Rio. Você já amo o Rio, já morei no Rio. A gente tem muita coincidência. Agora lá no Rio pensavam que eu era baiana. Não, você tem jeito de nordestina mesmo, que sotaque falando mole. Mas o baiano é nordestino. Não, mas não, Nordeste do Recife, que eu quis dizer. Não baiano da Bahia, o bichinho, my God, não. Você não tem o sotaque do bichinho, my God, não. Ô, gente, não. Você tem um sotaque mais... O seu português é mais bem falado. Porque o Nordeste, o português é muito mais bem falado. Ele é o local que ele chega e é bem falado. E aí uma coisa que eu lembro perfeitamente, eu acho que para entender o medo real e o medo patológico, para a gente poder gravar isso. Eu e meu filho indo para o Rio, ele lá com 19 anos, dirigindo, ele vira e fala, mãe, você já parou para pensar como um milésimo de segundo a nossa vida pode acabar um carro desse grande, que são caminhões Scania enormes. Eu gosto de viajar transladando de carro, assim. Transladando não, me deslocando para sentir a viagem, sabe, Tereza? Eu gosto de sentir que eu estou chegando no local, sentir ele chegando na Costa e Silva, na Rio-Niterói. E aí ele falou, mãe, olha só como a gente tem que ter o medo protetivo. Meu filho com 19 anos, eu lembro dele falando isso. A gente tem que ter o medo protetivo, porque esse medo protetivo faz eu não achar que eu posso cortar qualquer pessoa, porque vem um caminhão ali e esmaga a gente igual sardinha. Isso é medo proteção.
É o medo que fez a espécie humana chegar até aqui. Agora tem aquelas pessoas que não dirigem, que têm fobia de dirigir, que é o assunto que a gente vai falar na próxima vez, Tereza. A gente vai Aí falar... voltando Fala, pode para falar. a questão de como você pode sair melhor de uma crise de pânico, não é? É você lembrar, sempre que chegar, gente, lembra, não esquece, crise de pânico não mata, ela vai durar alguns minutos, igual você tá receber uma pessoa na sua casa para jantar que você não gosta. Ela não vai embora, ela só vai durar alguns minutinhos e ela vai embora. Então, aguenta isso, tá? Aceita. Não queira resistir assim, tipo, ai meu Deus, tá chegando a crise de pânico, eu tô com medo, eu tô desesperada, porque ela vai ser mais forte se você fizer isso, tá certo? Relaxa e respira, tá? Quando você. Aí tem uma quarta coisa, uma quarta orientação. Quando você for respirar, você tenta ter pensamentos positivos. Tenta lembrar um lugar gostoso e seguro. Pensa num lugar seguro, que você pode ser um lugar que exista, mas pode ser um lugar imaginário seu, tá? Um lugar que você não tenha passado coisas tristes. Existe isso, né? Ou que você compra uma ilha, é imaginário, você pode, né? E fica nesse... Porque aí você vai desfocar. É muito importante que aquela rede neuronal de pânico que está ali trabalhando, aquelas sinapses todas negativas, se você pensar numa coisa positiva e você fizer a respiração, você vai melhorar bastante. Se a tua crise ia durar, por exemplo, 10 minutos, ela dura muito menos, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu queria deixar para vocês três coisas. A primeira, a diferença, todas duas são antecipação de futuro. A ansiedade e a esperança. Só que a ansiedade, a gente só pensa coisas negativas. Na ansiedade, eu preciso fazer isso e acho que não vai dar certo, vai dar errado, eu não vou conseguir. E a esperança é quando a gente pensa positivo. Isso faz uma diferença muito grande, né? De como o cérebro vai receber. Porque assim, quando você pensa negativo, o cérebro já esquiva. Por quê? Porque é negativo, é ruim, então eu não vou querer. Vem o medo é aquela coisa, lembra da fuga? Vem. Quando você pensa positivo e vem a esperança, o cérebro começa a te dar possibilidades de realização. Entende? Eu estou falando, dá para entender o que eu estou dizendo? Muito, muito claro. Você fez Então, uma analogia perfeita, ansiedade e esperança. é, Perfeito, perfeito. ansiedade é quando pensa negativo. Quando pensa positivo do futuro, é esperança. Porque, ó, a gente tem Outra que ter palavra esperança que a gente vai passar. Esse momento vai passar. Isso. A pessoa Sim, ansiosa, ela acha que não vai passar. é. Ela E acha que... assim, o perfil da pessoa que tem a crise de pânico e a crise de ansiedade, geralmente é um perfil um tanto controlador das coisas, quer que tudo saia muito certo, tudo muito direito, sabe? E às vezes nem tudo na vida a gente sabe disso, né? A gente Quem não dera, né? sai, Se fosse nós tudo não no temos desenho. controle, gente, nós não temos controle. Então, a gente tem que lembrar disso, como também a sensação de desamparo. Quem está numa crise de pânico ou ansiedade sente muito essa sensação de desamparo. Então, quando você lembra, isso não mata, e você fala a frase, você pode falar essa frase. Eu acho essa frase, eu acho que você pode carregar essa frase para o resto da vida em muitas coisas. Tipo, eu posso lidar com isso. Alguém escreve aí, já que vocês não param de Eu escrever. posso. Isabel, minha aluna aqui, Isabel Cristina, escreve aí. Eu posso lidar com isso. Para ficar gravado aqui. Para as pessoas depois, eu Isso. posso lidar com isso. Eu E posso essas são lidar três com palavrinhas isso. de impacto. E a última coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte: são três palavras que eu tenho deixado muito com os meus pacientes nesses últimos dias, né, que a gente está atendendo online, que é a primeira, aceitação. Aceitar o que eu não posso mudar, né? Se tem um contexto, tem um cenário que não depende de mim, eu não tenho controle sobre isso, eu vou aceitar. Sabe aquela máxima, aceita que dói menos? Às vezes a gente precisa aceitar, não é? A segunda, gratidão. Quando a gente tem o cérebro, quando a gente tem um cérebro grato, muita coisa começa a modificar na vida da gente, né? Produz E aqui, né? Sistema de a gratidão, recompensa. a gratidão é fantástica. Tenha gratidão, você vai ver como a tua vida muda. E a terceira coisa, que eu acho que a gente já falou muito aqui, é esperança. A gente não pode perder a esperança, né?
Então, são três coisas assim que a gente tem que fazer esse movimento. Aceitação, aceitar as coisas que eu não posso mudar, gratidão e esperança. É o que eu quero deixar para vocês hoje. Tanto que você já deve ter observado que eu só posto coisa de esperança no meu story. No Isso. story sou eu que tomo conta. No feed é a Kenny Adriele do Use Contas Mana, que ela tem a empresa que toma conta. Eu vou para o story, eu só posto lá no story. Todas as coisas que são boas, eu posto e em cima eu boto com grande verde. A esperança lá não é verdinha, aquela esperança? É. Porque eu não vou gastar meu tempo propagando coisa negativa, porque já está assim de gente propagando. Eu só posto coisas que vão dar esperança. E tem uma coisa da Bíblia que eu gosto demais, que está lá. Que eu, além de tudo, eu sou teóloga, porque nós somos tementes a trazer Deus o meu também, coração, tudo que me pode trazer esperança. Quero trazer à memória o que a vai memória, me dar esperança. Tudo que pode me dar esperança. Jamais vou trazer à memória o que me dá esperança. Então, eu sou agitadíssima. Faço 47 coisas ao mesmo tempo. E faço. Ansiedade zero. Só quando eu estou subindo no avião, que o avião pode ir para Marte, porque vai que ele inclina e vai para Marte. Aí eu, ai. Então... Você vai perder esse medo. A gente vai fazer uma sessão de MDR com você. Ah, vambora. Mas por enquanto eu estou viajando bastante. Então o medo não me paralisa. É o medo, porque eu fui criada por uma mãe que gerou essa crença, sabe, Tereza? Então, é alguma coisa muito grande que aí eu já tirei muito. E ficou. Meu filho também tem, e ele vai para a Indonésia, ele vai para a Europa, ele vai para Miami, ele vai, sabe? E ele sempre fala, mãe, acho que eu vou tomar um remedinho. Eu falei, não tem necessidade, você tem que ficar de boa. Você tem que enfrentar as suas coisas. E tá faltando 4 minutos que o Instagram corta, né? O Instagram é de 4... Aí eu queria falar uma coisinha nesses 4 minutos. Falar. É o seguinte, se você está sofrendo dessas coisas, da crise de ansiedade, a crise de pânico, todas as dicas que a gente deu hoje, eu acho que são muito válidas e elas funcionam de verdade, têm funcionado. Mas eu queria dizer que o apoio, o suporte... Olha seu marido falando aqui, essas duas aí são top. Mas aguarde eu e o José, marido da Cássia. Engraçadinho, Reginaldo. Atrapalhou. Começa de novo, Tereza. Muito Reginaldo, fofinho. Um beijo, amor. Fala, começa de novo, então, que eu prestei atenção no que ele escreveu. Então, assim, eu acho que é importante, se você não está conseguindo segurar a onda, mesmo fazendo a terapia, eu acho que é importante o suporte de um médico também. Tá? Era esse recado que eu queria dizer. Que às vezes nós temos preconceito com a medicação, mas às vezes a medicação ela é necessária. Que ela vai abaixar aquilo que é químico, né? Que a gente não consegue abaixar às vezes. Até melhora. Você consegue, tem coisas que quando você... essa distorção, esse desequilíbrio neuroquímico, quando ele estabiliza, você consegue trabalhar melhor na terapia, porque fica com menos defesas. Né? Você fala exatamente o que eu falo. O médico psiquiatra vai te dar um remédio para controlar a sua ansiedade, aí o remédio vai fazer até uns 30%, aí você consegue fazer os 70% que a terapia faz. Porque o remédio ele faz você ter um estado de normalidade. E você, no estado de normalidade, você avança. Tereza, o Instagram está falando que falta 1 minuto e meio. Suas considerações finais. Mas faça... Bom, eu terminei, eu já fiz. Mas assim... Bom, Cássia, foi muito bom estar aqui com você hoje. Eu espero ter ajudado algumas pessoas. Tereza. Aqui com algumas dicas, Tereza, né? o que você tem de humildade... Eu me coloco... Você é muito humilde, você é muito inteligente, Tereza. Você tem muito conhecimento. Obrigada. Muito conhecimento. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa, tá? É isso. Sigam a Tereza. O Instagram dela é aberto, Tereza Lima. Maravilhosa. Tereza.lima.psicóloga. Isso, ponto psicólogo. Se todo mundo que me segue, faz favor de lá seguir ela, senão eu vou bloquear no meu se eu não seguir ela. Vou lá ver um por um. Sabe? Assim, obrigada, muito Tereza. Obrigada, Cássia, pelo seu convite, pela sua generosidade, porque você é uma pessoa muito bonita. Eu já lhe disse isso várias vezes, né? A minha beleza maior é a beleza interna, que eu acho. Eu gosto mais do meu coração, porque a beleza física minha nunca me deu nada. Beleza física nunca me deu nada. Não sou modelo,
O que me deu é a minha inteligência, a minha capacidade de ressignificar a minha vida. E essas coisas valem a pena. Tá acabando, gente. Tereza, obrigada. Obrigada mesmo, gente. Vocês que estiveram com a gente, compartilhem o Instagram da Tereza. Se for possível, sigam ela de volta. Obrigada, gente. Beijo no coração. Vai ficar salvo. O Instagram vai cortar. Vai cortar em 1 minuto, vai cortar. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.